sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28. Bíblia de Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos ler aqui alguns versículos para nós darmos aqui para uma abertura do culto dessa noite. Deuteronômio, aqui no livro do Pentateuco de Moisés, capítulo de número 28. Vamos ler aqui alguns versículos para nós darmos início a mais uma quinta-feira profética, a mais um culto de adoração a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor neste lugar. Todos acharam? Amém? Amém, querido? Você está feliz com Deus? Versículo 1 do capítulo 28 diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão na cidade, benditos serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendito será a amassadeira de seu pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe entregou em suas mãos. Então, tema sempre, desocupe as mãos e aplaude ao Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor nesta noite. Quero, antes de nós darmos a abertura do culto, louvar a Deus pela vida dos irmãos, sabendo que Deus, Ele tem grandes promessas sobre as nossas vidas. Esse livro de Deuteronômio aqui, ele é muito curioso para nós, porque ele vai tratar de muitos assuntos interessantes. Quando Deus deu a Moisés aí a incumbência de estabelecer leis, dar direcionamento ao povo de Deus. E o capítulo 28 ele vai falar sobre as bênçãos em decorrência da obediência a Deus. Queridos, entenda uma coisa: a grande verdade que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada é que quando nós tomamos por decisão obedecer à voz de Deus, fazer a vontade de Deus da maneira que Ele propôs para que nós fizéssemos, é muito comum você encontrar na Bíblia as promessas de Deus alcançar pessoas que estão dispostas a fazer a sua vontade. É claro que nesse tempo presente aí, são muitas coisas que a gente observa na igreja estabelecida na terra, e a gente até fala durante o dia aí de muitos comportamentos religiosos, né? A gente vê nas mídias sociais grandes lideranças em debates entrando em contradição, porque cada um quer defender uma tese, cria-se uma linhagem teológica, e cada um quer defender um posicionamento, mas quando na verdade o posicionamento ele é único, que é o posicionamento bíblico, uma vida de obediência a Deus.
E uma vida de obediência a Deus, ela projeta uma pessoa a galgar os maiores sucessos da sua história, em todas as áreas. Uma vida de obediência a Deus, você veja aqui no capítulo 28 do Deuteronômio, que Moisés ele vai falar sobre as bênçãos do Senhor em decorrência de obedecer à vontade dEle. Então, quando nós entramos pelo caminho, primeiramente de entender o querer de Deus para a nossa vida, eu não posso apenas obedecer a Deus naquilo que eu acho que tem que ser feito, porque eu posso me tornar um religioso da fé. Eu preciso entender o que a Bíblia estabelece para mim. Qual é o meu chamado? O que Deus tem para a minha vida? O que queima dentro de mim relacionado ao Evangelho? Como é que as pessoas que estão à minha volta, no meu reduto familiar, reduto de trabalho, colegas, amigos, né? Como é que essas pessoas, o que elas conseguem identificar em mim como alguém que serve a Deus? Eu disse aqui um dia desse que o modelo de uma igreja, alguns anos atrás, ou a representatividade de uma igreja, alguns anos atrás, ela estava naquilo que as pessoas aparentavam ser, como por exemplo, em uma maneira de pentear o cabelo, em uma maneira de se vestir, né, entre aspas, como cristão. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai entendendo um pouquinho mais da palavra de Deus ou de Bíblia, e a gente vai descobrindo que a nossa identidade de alguém que serve a Deus não está pautado naquilo que nós apresentamos para as pessoas, mas está pautado no nosso comportamento diante das adversidades da vida que nós enfrentamos. Porque a plateia da oposição, ela está a todo momento observando o nosso comportamento diante de qualquer circunstância da vida, seja boa ou seja ruim. As pessoas que estão à nossa volta, elas estão atentas a todo momento em que qual comportamento nós teremos quando aquilo que nós planejamos não deu certo, ou quando deu além da nossa expectativa. Porque tem pessoas que se perdem quando não dá certo, e tem outras que se perdem quando dão extremamente certo. Deus, por sua bondade e por sua misericórdia, Ele exalta aquele que é alvo de uma promessa, e a pessoa se encontra numa posição elevada e de destaque, e essa pessoa não consegue mais ter o comportamento de alguém que representa o reino de Deus na terra. Ou em contrapartida, não aconteceu aquilo que lhe era de desejo no seu coração, a representação já não é mais a mesma. O que eu quero dizer com isso, nesse início de culto, estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para dar a abertura do culto, e o Senhor me colocou Deuteronômio capítulo 28 em meu coração. Nós estamos caminhando, estamos guerreando guerras pessoais, nós estamos guerreando guerras coletivas, nós estamos guerreando guerras naturais e guerras espirituais. As guerras naturais que você está guerreando é o seu dia a dia, seus problemas particulares, que faz parte do roteiro da vida do homem, irmãos. Todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, né? Isso não nos torna mais crentes, não. Isso nos torna mais experientes e mais íntimo daquele que nós confiamos. Porque quem passa por luta, quem passa por problema, quem passa por tempestade, mas ainda assim mantém uma vida com Deus, ele se torna mais experiente e mais próximo do Deus que ele serve. Mas você também tem guerras espirituais, aonde a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
Enquanto você levanta pela manhã para mais um dia de trabalho e você tem condição de agradecer a Deus, o inimigo da sua alma, que é o diabo e Satanás, ele fica lutando contra você para tentar roubar você do propósito que Deus tem para a tua vida. É por isso que Deuteronômio 28 ele vai dar algumas regras de sobrevivência. Quando Isaías escreve isso daqui, ele está escrevendo para um povo que vai se tornar futuramente uma potência da terra, né? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor meu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Olha que palavra profética, irmãos. Parece que é uma palavra mágica. Porque eu lembro de uma mensagem que eu preguei, inúmeras mensagens que eu preguei, mas uma delas foi um tema: obediência gera milagres. Quando nós obedecemos a Deus, a promessa é essa: o Senhor exaltará você sobre todas as nações da terra. Você já parou para entender que a Bíblia não dá limites para um milagre que Deus tem para fazer? As bênçãos do Senhor, biblicamente, ela não tem limites. Quando eu obedeço, quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, quando eu ando na presença de Deus e não abro mão daquilo que Deus confiou em minhas mãos, e eu continuo pagando um preço, chorando, sofrendo. Às vezes em alguns momentos você não tem nem palavras para falar com Deus, mas você decide ainda assim adorar no nome dEle. Há uma promessa sobre exaltação sobre a tua vida. Essa exaltação aqui é alguém olhar para você com um olhar diferente, mesmo sabendo que você é uma pessoa comum, ser humano. Mas as pessoas, quando olham para você, olham com uma convicção de que existe algo além do que aquilo que estão vendo dentro de você. Porque nunca te encontra derrotado, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na guerra, nunca vai te ver derrotado. Por quê? Porque a presença de Deus habita dentro de você. É isso que faz importante nós manter em alta a presença de Deus em nossa vida. O que faz a diferença em nós, isso aqui é um aconselhamento pastoral sobre essa palavra, é você manter a sua identidade independente do que esteja acontecendo à tua volta. É você não abrir mão da sua primogenitura por um prato de lentilha. É você não negociar a tua fé. É você não retroceder. É você não se amedrontar, porque a luta está de pé diante da tua presença. Porque a única convicção que você tem é que quanto mais a luta se levanta, mais ela vai cair, porque você serve um Deus que é um Deus de milagres. Aleluia! Com 17 anos de idade, a Bíblia fala, Davi, ele recebe uma ordem direta do seu pai Jessé, e a Bíblia diz que Jessé fala assim: meu filho, vai no campo de batalha levar comida para os seus irmãos. Um guri de 17 anos. A única coisa que Davi sabia fazer é cantar louvores a Deus. Alguém entendeu o recado? A única coisa que Davi era um gentleman era adorar a Deus, exaltar a Deus, salmodiar ao Senhor. A única coisa, ele era especialista em adoração a Deus. Mas olha só, enquanto especialista em adoração está indo levar comida para os seus irmãos no Vale do Carvalho, a minha Bíblia diz que por 40 dias um camarada de 2,93 metros de altura, de manhã e à tarde, estava afrontando o exército do povo de Israel. E Davi, que tinha um único dom, a única estratégia de guerra, que era adorar a Deus, ele está indo levar comida para os seus irmãos. Isso aqui já dá uma mensagem. Sabe o que eu aprendo com isso daqui?
aquele que decide adorar e aquele que decide trabalhar para a obra de Deus, não tem diabo que pare na frente dele, não tem doença que não caia fora, não tem problema que não seja resolvido, porque a sua maior arma é essa. Está indo levar comida. Quando Davi chega, literalmente nesse cenário que você vai pintar na sua mente aí agora, Davi está chegando, montanha de um lado, montanha do outro, um vale muito grande no meio, que era um lugar de guerra. Quando Davi está chegando do lado dos soldados de Israel, a Bíblia fala, o gigante Golias, exatamente naquele momento, ele está lá no meio do vale, com a espada desembainhada, olhando para a direção onde está Saul e o exército de Israel, dizendo: Saul, não tem um cabra macho para descer até aqui e lutar comigo? Davi está chegando, só sabia fazer uma coisa, que era adorar a Deus. Não sabia manusear a espada, não sabia lidar com escudo, não sabia passar rasteira, não sabia dar pancada, nada disso ele sabia, mas ele sabia adorar, ele sabia exaltar, porque a minha Bíblia diz que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Aí imagina o menino de 17 anos de idade, quando ele chega, aquele cenário bizarro, o gigantão afrontando o exército de Saul, cujo qual os seus 3 irmãos mais velhos estavam no meio, Abinadab, Eliabe e Samar. Pera, deu uma coisa errada. O camarada está afrontando todo mundo ali e não tem ninguém com coragem para pôr a cara com ele. Aí Davi vai até Saul e fala: Saul, permita eu guerrear contra aquele circunciso. Irmãos, aquele que decide adorar, ele vê o problema dessa tamanhozinho assim, ó. Aquele que decide exaltar o nome do Senhor, o problema pode parecer gigante para as pessoas, mas para ele, o problema cabe na palma da mão. Ele vai e fala: Saul, meu rei, permita eu descer até lá e guerrear contra aquele circunciso. Olha que loucura, 17 anos de idade. Se você puxar a capivara de Davi e você olhar o histórico dele, ele era de baixa estatura, o único diferente de toda a família, cabelo encaracolado, pele clara, cabelo avermelhado, olhos azuis, não tinha nada a ver com um soldado que poderia descer para a guerra. Isso aqui prova para mim que Deus pega quem não é para confundir quem é. Deus não está procurando alguém que sabe alguma coisa, não. Deus está à procura de adoradores, de alguém que decide adorar, de alguém que decide pagar preço, de alguém que decide andar na presença dele. Aleluia! Resumindo para nós orar, aí Saul, eu tenho uma mente, irmão, só o Senhor. Eu imagino os soldados que estavam ali. Mas de onde saiu esse menino de 17 anos? Você é doido? Eu imagino os irmãos de Davi. Davi, você ficou maluco? Nós somos soldados, nós somos treinados para a guerra. Ninguém consegue vencer aquele lá. E você vem aqui fazer esse vexame para nós? Aí coloca a armadura em Davi, dá uma espada na mão dele, que eu imagino que quando ele pega a espada, ela já pula. Aí ele percebe que com aquelas armaduras não dá para guerrear, porque ele só sabia fazer uma coisa, não era usar arma, ele só sabia adorar, ele só sabia exaltar, ele só sabia louvar a Deus. E quando Deus levanta um verdadeiro adorador, Deus mostra a arma de guerra para ele, Deus peleja as guerras dele, porque Deus nunca perdeu batalha para ninguém. Aí o adorador, ele vai para o ribeiro. Não tem nada a ver com isso aqui é coisa de louco. Os soldados preparados para a guerra. Agora o menino, ele sai dali e ele tem o cuidado de descer até o ribeiro, aonde as águas estão rolando pelo chão. E lá no ribeiro, ele pega 5 pedras forjadas, porque você sabe que a água do riacho, as pedras vai rolando, ela vai pegando forma. Ele pega 5 pedrinhas forjadas e leva para a guerra. Alguém está tentando lá dizer o que ele vai fazer. Que arma que é essa? A arma não estava nas mãos, a arma estava dentro dele. Porque quando ele adorava a Deus, Deus se colocava de pé no trono, debruçava na janela do céu e vencia a terra de Davi. 5 pedras. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir um
pouco adiante, quando Davi já estava com uma idade um pouco mais madura, uma pedra para Golias e 4 pedras para os primos de Golias que estavam no meio do exército filisteu também, da mesma estatura. Porque o adorador, ele é convicto, isso aqui é meu, essa vitória é minha. Pode levantar 1, 2, 3, 10, 50, 1000, 1 milhão, não importa, o que é meu, o diabo não toca. Davi, ele pega, imagina ele pegando uma pedra para Golias, mas ele olhou lá no exército. E ele viu que Golias estava no vale, mas tinha 4 gigantes ainda no meio do exército filisteu. Ele pegou a pedrinha, essa aqui é para Golias. Mas espera lá, eu vou pegar mais 4 pedras, porque se aquele primo dele quiser pôr a cara, vai tomar por terra também, porque eu só sei adorar, eu só sou adorador. Aleluia! Será que vem algum adorador comigo aqui nessa noite? Então esse culto não vai ser um culto normal, irmão. Vai ser um culto baseado em milagre, porque quando Deus encontra alguém adorando o nome dele, ele abre a porta no céu e ele derrama milagre no meio do seu povo. O que tem de gigante que vai tombar na pedrada por esses dias, porque Deus está colocando uma pedra na tua mão. Essa pedra espiritual é a tua adoração, o teu louvor. Você vai colocar essa tempestade por terra, você vai colocar esse problema por terra. Ainda que alguém não acredite em você, ainda que alguém apostou a ficha na tua derrota, mas Deus vai vencer por você. Você vai levantar a bandeira da tua vitória. Davi pega uma pedra, Golias possivelmente zombou de Davi. Davi, pera lá, camarada. A Bíblia diz: você vem até mim com espada e com lança, mas eu vou com você só numa coisa: é no nome daquele que fez o céu e a terra. Porque eu sou adorador. E quem adora tem intimidade. Quem adora sente a presença de Deus. Quem adora, o céu se abre na vida dele. Você que está na tua casa acompanhando esse início de culto, eu estou possuído pela presença de Deus aqui nesse lugar. Quem é adorador aqui nesta noite, você vai viver coisas extraordinárias, porque Deus vai vencer as tuas guerras. Você está entendendo que uma única pedrada, meu Deus, hein? Uma única pedrada, 2,93 metros de altura, quase 3 metros. Se fosse hoje era estilingue, né? Aquele velho famoso estilingue. Mas o dele era diferente. Era um pedaço de couro que para nós é a maia do estilingue, amarrado com 2 borrachas apenas, e ele pegava na ponta das suas borrachas, e com a velocidade do giro, a pedra ficava acoplada dentro da malha, dentro daquele pedaço de couro. E quando ele estava rodando aquilo ali, Deus estava olhando do céu para a terra, dizendo: quem está fazendo aquilo é o meu adorador, quem está fazendo aquilo lá é o meu adorador. Eu vou entrar nessa guerra, eu vou colocar Golias por terra, porque quem vai lutar agora é aquele que decidiu me adorar. Se coloca de pé adorando ao Senhor. Eu já vou liberar uma palavra profética na tua vida. Eu não sei qual é o tamanho do Golias que está te vencendo em alguma área da tua história, mas eu estou liberando uma palavra do altar que Deus colocou no meu coração. Esse Golias já está tombando por terra. O Senhor vai levantar a bandeira da vitória sobre a tua vida. Você vai testemunhar que Deus é Deus fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você, porque Golias vai cair por terra.